Boa tarde, ouvintes. Bem-vindos a mais um Papo de Residente. Eu sou o Dr. João Garreta Prates, médico infectologista de plantão na sala de emergência. E o meu time de experts de hoje... Prazer, Murilo, R3 da Escola Paulista de Medicina. Eu, Roberta, R3 da Infectologia da Escola Paulista também, Hospital São Paulo. Meninos, qual que é o nosso tema de hoje? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre histoplasmose. Maravilha, maravilha. Então, quero também pedir uma salva de palmas à nossa plateia imensa. Hoje temos muita gente, temos convidados especiais aqui hoje. Vamos nessa, então. Vamos começar, então. Nós vamos falar de histoplasmose. Então, meninos, o que é histoplasmose? Bom, o que a gente tem como definição é que a histoplasmose, ela é uma micose endêmica, né? É uma das que mais causa hospitalização que a gente tem. É muito comum, principalmente pelo fato dela ser assintomática. Geralmente não gera nenhum sintoma, mas pode vir a complicações patológicas extremamente graves se algumas condições específicas no hospedeiro forem atingidas. Então, histoplasmose é uma infecção causada por um fungo chamado histoplasma. Isso, histoplasma capsulatum, né? Ele tem um fungo termodinâmico, né? Dependendo da temperatura ambiental, ele pode ser um fungo na temperatura ambiente ou uma levedura na temperatura de 37 graus, que é a forma infectante dele no ser humano. Vamos relembrar um pouquinho. Então, a gente teve o nosso último papo foi sobre aspergilose, né? O último papo de residente. A gente falou de um fungo que era um fungo filamentoso, né? Os fungos, nós temos 3 tipos de fungo, né? Basicamente, de importância médica, são as leveduras, os filamentosos, e nós temos um como o histoplasma que você acabou de mencionar, que é o fungo termodimórfico ou simplesmente dimórfico, né? Esse fungo ele tem características de levedura no hospedeiro quando está causando infecção humana, né? E tem característica de filamento no ambiente. Então, de filamentoso no ambiente. Então, exemplos de fungos filamentosos de importância médica são o aspergillus, o fusarium, né? Ou infecções desse tipo. De levedura, vocês devem ter ouvido falar muito da cândida, cripto, tricósporum, são as leveduras mais assim, importantes. E os dimórficos, a gente nunca pode se esquecer do paracoco. Não podemos esquecer de um que é curioso, mas é o esporotricose é um dimórfico. E a terceira aqui, que é a grande micose endêmica, é a histoplasmose, o histoplasma capsulato. Ele é esse fungo com essa característica dimórfica. E dá pra ver pelo nome dele que vai ter uma cápsula importante aí, né? Porque sim. Histoplasma capsulato fica fácil de lembrar, né? Que vai ter uma parede, né? Uma cápsula importante. Então, muito bem. Então, a histoplasmose é uma doença super comum e importante. Vamos lá, Murilo, o que mais? Até como você citou a parede, né? Com a morfologia dele é uma hifialina septada, tem um conídeo esférico com paredes grossas, características, e microconídeos que são um pouco menores, que justamente são as formas que vão ser infectantes, que você vai inalar isso e desenvolver a histoplasmose. Presente basicamente no globo inteiro, principalmente em solo, solos contaminados, superfícies contaminadas com fezes de aves, galinhas, fezes de morcego, então cavernas, guano, qualquer lugar que tenha bastante guano, edifícios mais antigos. Então, geralmente, assim, qualquer local que você possa ter fungos mesmo, você vai ter uma boa dose de histoplasma lá. Não necessariamente por isso você vai adoecer com o histoplasma. Depende muito da carga que você vai inalar disso, se você é ou não tem alguma condição predisponente que pode levar ao fato de você ter. Então, mais uma vez, é um fungo que tem muita importância na sua relação com o tipo de hospedeiro, né? Então, conforme o hospedeiro, conforme as características dele, de imunossupressão, ou de alergia, ou de, eventualmente, imunocompetente apenas, né? Alguma coisa assim, se é deficiência de imunidade celular, o que ele tem, né? Vai ter uma doença diferente, é isso que você está falando, né? E muitos pacientes vão ter exposição ao fungo, vão se tornar soropositivos, né? Vão ter uma resposta imunológica, mas não vão ter qualquer tipo de manifestação clínica mais importante. Exatamente. Né? É isso que Eles são completamente assintomáticos ou têm assim, manifestações clínicas leves que acabam muitas vezes passando até desapercebidas. Você tem um quadro que é confundido com uma pneumonia ou algo em uma via aérea inferior, não grave, que assim, várias semanas, às vezes até meses após o contágio inicial. Então, acho que é importante deixar claro justamente essa questão, né? Então, os fungos dimórficos, eles são também chamados de endêmicos, né? Então eles são capazes de causar doença em ser humano sem ter imunodeficiência ou uma condição predisponente. Mas como o Murilo estava falando, né? Então existe histoplasmose em paciente imunocompetente.
tá? E fungo tem essa característica de ser patogênico para o ser humano. Inclusive, na manipulação dele no laboratório, tem que tomar cuidado. Você pode se infectar Justamente. e ter doença para o fungo. Mas como o Murilo falou, dá para esperar que se boa parte dos pacientes nem vão ter sintomas importantes, que provavelmente nos imunocompetentes, como você falou, né? A gente tem uma infecção mais óligo ou assintomática, né? Uma infecção mais leve, né? Muito bem. Só para lembrar um pouquinho, na parte epidemiológica, é uma doença de incidência mundial, sendo que a área de maior prevalência é na região das Américas, né, o centro-oeste do território norte-americano, que corresponde às áreas dos Grandes Lagos, Mississippi, Missouri e Ohio, né? E no Brasil, a incidência maior é no Rio de Janeiro, que é o estado que apresenta a maior quantidade de casos, e descritos 18 microepidemias. O Rio de Janeiro é o responsável pelo maior número de casos, e aqui em São Paulo, o Parque do Ibirapuera tem sido, né, associado com esse tipo de infecção. Então, só para mostrar que está bem pertinho da gente, né? Então, tem grupos que estudam histoplasmose também nos países da América Latina. Ela tem uma importância e a gente vai falar um pouquinho sobre ela, mas a gente gosta de chamar aqui na micologia de a histoplasmose de sífilis das micoses, que pode dar todo tipo de sintoma, todo tipo de manifestação. A gente vai falar sobre isso, mas dela ter também essa, vamos dizer assim, essa característica de, se você não pensar, a gente vai falar um pouco, tem até algumas novidades do Brasileiro de Infecto que eu vou colocar aqui. Se você não pensar em histoplasmose, você pode ter uma síndrome totalmente atípica. Você não vai pensar no diagnóstico e você vai descobrir na autópsia, né, muitas vezes. Então, são pacientes, a gente vai falar sobre isso. Talvez a gente não tenha mais doentes em outros estados, outros lugares, talvez por falta de métodos diagnósticos, por pensar no diagnóstico, nós vamos falar sobre isso. Provavelmente ela era para ser endêmica no Brasil inteiro ou quase inteiro, né? E não é o caso, engraçado, né? A gente vai discutir um pouco sobre isso também. Então, a parte da patogênese da doença é uma infecção humana, né, que se dá por via respiratória. Os elementos infectantes, como o Murilo colocou, são os microconídeos, que penetram pelas vias aéreas, que é a porta de entrada, e chegam aos alvéolos. Nos alvéolos, eles são fagocitados e eles multiplicam-se na forma parasitária dentro dos macrófagos alveolares, o que origina uma pneumonite focal, após essa inoculação, e, consequentemente, todo esse processo inflamatório, um processo de fibrose, tanto alveolar quanto nos territórios, né, mediastino, você está falando pericárdio. Para os nossos ouvintes entenderem, lembra um pouco a tuberculose, isso que você está me contando, né? Lembra bastante. A parasita entra no alvéolo, tem a resposta inflamatória, dentro de macrófago, aquela coisa toda. Pode ter sim granuloma, a formação de granuloma é frequente nesse tipo de infecção. Então lembra um pouquinho a TB, né? E daí, depois, o que pode acontecer? Aí atinge os gânglios linfáticos e os fungos acabam ganhando os gânglios regionais, né? O gânglio regional satélite, forma um complexo pulmonar bipolar, que é semelhante ao complexo de Ghon da tuberculose. E, a partir daí, o fungo pode disseminar-se por via hematogênica para qualquer órgão ou sistema. Esse tipo de infecção primária tem regressão espontânea e ocorre usualmente em indivíduos imunocompetentes. Nos hospedeiros com deficiência imunológica, que é no contexto de um paciente HIV, ou um transplantado de órgão sólido, ou um imunossuprimido, a infecção primária e as reinfecções, elas podem assumir um caráter progressivo e com gravidade variável. Isso depende da quantidade de inóculo e também da condição do hospedeiro, né? Isso. Então, só citando um caso bem interessante, como você falou, essa fisiopatologia da doença depende dessa resposta imune do hospedeiro. Um hospedeiro imunocompetente, assim como na tuberculose, existe muita semelhança, até a gente vai falar que é um diagnóstico diferencial de tuberculose muitas vezes. Uma doença que, se houver uma contenção imunológica local, ele vai fazer um complexo primário ou mesmo um nódulo pulmonar. É só isso. Tá? E a doença acabou aí. Ou ele vai fazer essa forma que a Roberta falou, que é uma forma aguda. Então vamos dizer que o cara inalou grande quantidade de fungo. Então não vai ter isso só numa parte do pulmão, ele vai ter no pulmão inteiro. Essa resposta inflamatória faz a forma aguda. E aí a doença volta para essa fase quiescente. Ou vamos dizer assim, é como se fosse tuberculose. Guarda a histoplasmose com você. Talvez você nunca mais tenha nenhum problema com ela.
né? E eventualmente você pode ter uma manifestação. Aí, quando a gente tem imunocomprometido, é aquela história. O pulmão, ele não consegue, o sistema imunológico, reter o parasita, o fungo, enfim, o que está invadindo só no pulmão. E aí existe uma disseminação. E aí múltiplos órgãos e sistemas podem ser acometidos com uma resposta inflamatória que menos granulomatosa, que não consegue fazer o granuloma, não consegue localizar a infecção. É bem o espectro de um paciente com AIDS, com tem tuberculose, é bem parecido o que acontece com a histoplasmose. Tem uma doença cavitária ou mesmo uma doença autolimitada num cara imunocompetente, o cara do CD4 está muito baixo, ele pode ter uma forma disseminada que o pulmão praticamente não tem grandes coisas, não tem grandes alterações e essa doença pode ser disseminada, né? Isso é muito interessante, acho que essa fisiopatologia é muito importante para a gente entender porque a gente fala sífilis das micoses, né? Pode dar infecção em vários órgãos diferentes. Sim. Muito bem, vamos em frente. E assim, isso aí realmente, então, falando bem da forma pulmonar, que justamente pelo próprio forma de entrada da histoplasmose é a mais comum, né? A outra forma que a gente tem é a extrapulmonar, que vai acometer a cada aproximadamente 2.000 pacientes que tiverem contato com a histoplasmose, por disseminação hematogênica. O tecido pode ser encontrado, assim, basicamente qualquer tecido do corpo. Então você vai ter, por causa dessa infiltração dos macrófagos, você vai ter acometimento difuso. Então você pode ter até sistema nervoso central, pulmões, fígado com hepatoespleno, você manda. Grande coisa que é importante a gente saber é que principalmente vai acontecer nos grupos que são HIV, então com esse imunocomprometimento, grupo com pessoas com tumores, então essa imunodeficiência, principalmente transplante de órgãos sólidos, hematopoéticos é raríssimo acontecer, pelo que eu vi, não é muito comum. A gente vai falar por quê até. Exato. Pessoas que usam anti-TNF, então infliximab, etanercept, adalimumab, todos esses podem... Legal esse dado porque ela foi nos estudos do infliximab, que foi o mais levantado da granulomatosa, ela foi a segunda infecção. Sim, né? sim. Então a primeira é TB, a segunda é isto. Então Justamente. histoplasmose aumentou muito a incidência depois do uso do anti-TNF aí. Exato. Que a gente vai falar das limitações diagnósticas já daqui a pouco. Que é até um dos motivos do porquê que essa doença é tão relevante recentemente, né? Tratamentos imunogênicos mais novos vão começar a fazer surgir mais dessas doenças, essas micoses oportunistas, e que na realidade da histoplasmose, a gente vai ver no tratamento, é extremamente grave o quadro, né? Pacientes que têm uma histoplasmose com sintomas de gravidade, então choque ou quadro pulmonar relacionado a uma histoplasmose disseminada grave, a mortalidade mesmo com o tratamento antifúngico adequado em tempo adequado e dose correta é de 50%. É muito alto. Então, tem estudo até de alguns estados que mostraram no brasileiro de infecto que vai mais, vai 70%, a gente vai falar. Nossa. Mas eu acho que uma coisa muito importante é deixar, o que o Murilo está falando é assim. Então, a forma mais comum de histoplasmose é a forma pulmonar aguda, do imunocompetente. Isso. A maior parte das pessoas vai ter isso. Pode ser uma forma bem oligossintomática, talvez você nem saiba que você teve histoplasmose, tá? Alguns pacientes vão ter aquele relato epidemiológico de ter se exposto a caverna ou, sei lá, aventuras e tal. A maioria deles vai ter doença autolimitada. A gente tem alguns casos em que o paciente, o paciente de maneira geral não precisa de tratamento específico, tá? É só medidas de suporte. Você pode usar um pouco de corticoide, um pouco de antistamínico, um pouco de broncodilatador, aquela história, né? Tentando melhorar os sintomas, né? Muitos pacientes não tratam. Alguns pacientes, a gente já viu isso acontecer com pacientes que não trataram e com pacientes que trataram, né? Uhum. Conforme o inóculo fúngico, você pode ter uma forma pulmonar aguda que causa uma síndrome de angústia respiratória, uma SAR até, Sim, tá? sim, E pode causar até uma sepse. E é muito engraçado porque é um fungo que causa sepsis. Até hoje vocês não devem ter ouvido falar de um fungo que faz sepse choque séptico. Histoplasma é um fungo que pode fazer isso. Não é comum isso em imunocompetente. E tem paciente nosso que a gente, teoricamente, você não precisa tratar. Que a gente já deu antifúngico e aí quando deu, talvez matar o fungo tenha causado mais resposta inflamatória e a gente tenha piorado. Então a gente teve um caso aqui de um paciente, até de um colega chefe aqui do hospital, que ele mandou pra gente, ele começou a tratar com o itraconazol, a gente viu. Geralmente a gente não trata, mas aí o cara evoluiu pra SARA, chegou a ser entubado, ficou um tempo no UTI e depois melhorou sozinho, tudo bem, né? Mas então a forma pulmonar aguda é essa, e o que o Murilo está falando é que existem as formas aguda disseminada, especialmente nos pacientes muito imunocomprometidos, como é o caso da AIDS. E aí vocês vão ver um cara que chega com um quadro que pode ser subagudo crônico, mas pode ser uma coisa mais aguda, pode chegar em choque séptico, pode ter lesão de múltiplos órgãos, hepatosplenomegalia, pancitopenia, cometimento de medula óssea, cometimento pulmonar, cometimento cerebral. Tudo isso é possível, né? Suprarrenais, enfim, são órgãos afetados. Então,
Essa é a forma aguda disseminada. E existe uma forma que é do meio imunossuprimido, que seria a forma crônica disseminada. Essa é daquelas hepátosis plenos bem grandes, sabe? Que se assemelha como se fosse a síndrome do Calazar, né? E tem alguns doentes assim. Uma manifestação importante é a cutânea, tá? E acontece associado tanto com um tipo quanto a outra. E aí a gravidade é muito variável, porque a gente tem, por exemplo, transplantado que vem com uma lesão de pele. É uma forma disseminada, o fungo entrou pelo pulmão, né? A gente tem também os HIVs, CD4 muito baixo, o cara vem séptico, com lesão cutânea, cometimento pulmonar, cometimento de hepatosplenomegalia, pancito e fungo na medula óssea. E os dois são imunossuprimidos, então depende um pouco do grau de imunossupressão, né? A gente vê mais histoplasmose de cutânea mucosa tal em pacientes transplantados do que a gente vê só no HIV. No HIV a gente vê formas mais floridas, mais disseminadas, né? Então depende um pouco, né, do que pode acontecer. É por isso que eu falei, sífilis das micoses, o cara pode ter endocardite por histoplasma, mais nada, tá? Essas coisas estranhas podem acontecer. Você pode ter histoplasmose de um único órgão e às vezes você pode até ser confundido com outra doença. Existe uma forma pulmonar crônica de pacientes imunocompetentes, que são aqueles que cronificam a fase aguda, que é igualzinha à tuberculose. Justamente. Causa cavitação, causa vários outros sintomas. É mais comum até quando você tiver alguma doença de base. Então já é um pulmão doente que teve uma histoplasmose e a evolução é praticamente igual à da tuberculose. E a gente não consegue diferenciar, é muito difícil. Fala-se em co-infecção, em alguma porcentagem dos casos, é muito discutido isso daí. Mas é um fungo que pode ter a mesma síndrome da TB, por exemplo, e não é TB. É uma daquelas TBs com bar negativo, né? Com manifestação reumatológica também, comprometimento articular, enfim. Ele já foi implicado com o sistema nervoso central também. Já foi implicado na fibrose mediastinal, né? Nas pericardites constritivas e outras coisas assim. Então são coisas bem, né, diferentes. Você fala, nossa, como é que eu vou pensar em histoplasmose, né? Aí, vocês vão comentar mais uma coisa de parte clínica ainda? Assim, os sintomas mais comuns, na verdade você até já colocou, mas não ajuda absolutamente nada, porque mesmo da forma crônica, você pode ter febre, fadiga, perda de peso, também assim, absolutamente inespecífico. Você pode, talvez, ter uma ideia um pouco melhor por algum acometimento específico, órgão, então assim... Se for hepático, sistema nervoso central, você consegue guiar por alguma coisa, pequena nuance da anamnese, mas não que necessariamente esteja mais fácil para você fazer o diagnóstico. Você só sabe qual órgão acometido, mas você não sabe o porquê. No Congresso Brasileiro, o grupo do professor Pascoaloto lá do Sul, eles apresentaram uma casuística do Sistema Brasileiro de Histoplasmose, que é bem parecido com o nosso Sistema Brasileiro de Aspergilose, né? E desse estudo que a gente está fazendo aqui, a gente está ajudando eles em histoplasmose em HIV. Vocês devem ter ouvido falar pelo Dr. Paulo, o pessoal fica sempre lembrando no grupo, pessoal, os pacientes. E a coisa mais interessante que ele mostrou foi o seguinte, ele botou um slide e estava assim, manifestações clínicas, né? Então, para entrar no estudo, o paciente tinha que ter HIV, febre, mais um D, e tinha um monte de sintomas lá, tá? Aí, o que foi muito legal? Então, ele comparou os pacientes que tinham antígeno urinário positivo e os que tinham antígeno urinário negativo e, enfim, no final das contas, histoplasmose sim, histoplasmose não, né? Pra gente ver se tinha algum fator que a gente podia usar para diferenciar. Quando chega o HIV com, sei lá, diarreia, se isso é histoplasmose ou é outra coisa. Eventualmente, se o cara tem hepatose pleno, isso é histoplasmose ou é outra coisa. Essas coisas assim, né? E o mais legal, esse slide para mim foi o mais interessante da apresentação dele, que ele mostrou um slide que estava assim, todos os sinais e nenhum P significativo. Então, entre os caras que têm histoplasmose e os caras que não têm, nenhum sintoma é capaz de diferenciar. Então, não importa a síndrome do paciente, quando ele tem HIV e febre, né? Pode ser histoplasmose, você não consegue afastar usando nenhum sintoma, infelizmente, né? Então eu achei muito legal essa colocação dele, porque ele mostrou lá, vamos supor, fadiga tinha 60% e 60%, aí outro tinha dor abdominal, 30% e 30%, era muito parecida a porcentagem de quem tinha e de quem não tinha, só ressaltando que se a gente não procurar a doença, a gente não vai encontrar, porque parece qualquer outra coisa. E não tem diferença do cara que tem histoplasmose do cara que, sei lá, tem outra doença relacionada ao HIV ao mesmo tempo. Justamente. Lembrar também nos pacientes DPOC, que tem a forma de apresentação, a forma pulmonar crônica, também chamada, né, de oportunista, nesses casos, ela compromete esses indivíduos que são portadores do espaço aéreo alterado, anormal, né, como, por exemplo, os portadores de enfisema bolhoso, enfisema centrolobular, que justamente nesses locais a colonização do histoplasma, do fungo, bem nessas lesões, né? E o desenvolvimento da doença. E eles parecem um pouquinho mais com o que a gente viu na aspergilose crônica pulmonar, quando a gente discutiu na outra discussão, né? Quer dizer, o fungo seria assim, oportunista na maturação anatômica do pulmão. Você vê como o histoplasma ele pode fazer várias coisinhas diferentes, né?
Ele pode ter manifestação lá, eritema nodoso, e é histoplasmose. Ele pode ter dor abdominal no HIV, diarreia, é histoplasmose disseminada. É uma coisa maluca. Todas as síndromes possíveis, né? E vários órgãos possivelmente acometidos. Próximo que temos em frente aí? Diagnóstico. Mais clínica ainda? Diagnóstico, acho, né? Então, sobre o diagnóstico, só fazer um comentário. Acho que vocês vão falar um pouco disso, mas em relação a esse estudo que o grupo do Pascoal apresentou, diferenças laboratoriais entre os doentes foram também buscadas, né? Então, anemia, sei lá o quê. E uma das poucas coisas que se mostrou um pouquinho diferente, que eu achei muito interessante, vocês já devem ter ouvido falar disso, foi a ferritina, né? Então, ferritinas extremamente altas foram mais comuns em pacientes com histoplasmose do que naqueles sem histoplasmose. Né? Muito embora não seja nenhum padrão ouro, né? A ferritina está alta, certeza, né? Mas isso foi muito mais comum, principalmente acima de 1000 e tal. É muito mais comum gente com com histoplasmose do que sem. Então tem sido uma coisa que eu de vez em quando peço no HIV para suspeitar mais, né? Enfim, mas e aí, diagnóstico indireto tem mais alguma coisa que vocês acham importante comentar aí, de exames gerais? Os casos de pancitopenia, né? Para a gente pensar também em histoplasmose, sempre fazer isso, o seguir a investigação. O acometimento de medula óssea, né? E aí, quando a gente for falar do diagnóstico, não necessariamente um diagnóstico invasivo, né? Definiria, mas a gente tem outras formas que ajudam bastante, né? Eu acredito. Então, corroboram, né, para o diagnóstico. De exames gerais, como vocês viram, então, quer dizer, tem ferritina, dá uma ajuda. Pancito pode falar assim, pancito pode sugerir histoplasma, mas até aí um monte de coisa no HIV, por exemplo, Exato. Pode dar pancitopenia, até o próprio HIV. A própria medicação, né? Que você vai usar muitas talvez vezes. O tratamento, talvez ele esteja tratando um citomegalo, talvez, sei lá. Né? É bem difícil de dizer, então só pela pancitopenia, mas uma coisa que leva a gente a pensar um pouco o histoplasma é quando tem muito hepatospleno e tem a medula óssea, né? Junto na história. É como se fosse assim, uma doença que está acometendo todo o sistema que a gente chama de retículo endotelial, né? Todos os macrófagos. Não tem uma grande quantidade de macrófago, tem histoplasma. Essa que é a ideia, né? Então, medula óssea, os órgãos como o baço e o fígado, que são muito acometidos. Então, seria uma das coisas que faz a gente pensar. Mas, de novo, HIV com febre e qualquer coisa, histoplasmose tem que ser um diagnóstico diferencial. Põe na lista. Você pode até não falar, acho que é isso. Você pode até achar outros diagnósticos. Mas não deixe de colocar na lista histoplasma. Eu diria para vocês que se a ferritina for alta, sobe um pouquinho ele na lista. Né? Seriam as duas sugestões que eu tenho. Aí, o que a gente pode fazer para tentar identificar de fato se aquela infecção era mesmo histoplasma? Então, vamos procurar coisas que digam... exame, né? Não exames inespecíficos, exames específicos para histoplasma. O que a gente tem? Olha, específico, o que a gente pode fazer? Né? Principalmente métodos laboratoriais. Então... pesquisa de antígeno para histoplasma, né? É o mais que a gente vai ter, o antígeno sérico. Em alguns estudos, a especificidade chega a ser perto de 100%, e urinário de 75% no imunocompetente, 95% no imunocomprometido. Mas assim, um antígeno negativo, então a pesquisa negativa não necessariamente vai excluir o diagnóstico de histoplasmose, caso você tenha. Esse é um ótimo teste, né? Um teste rápido, facilmente disponível, só que não. Esse é o problema, gente. A gente não tem esse teste, muito difícil conseguir, tá? Sim, a gente tem, nesse estudo do professor Pascoaloto lá do Sul, eles têm, eles compraram uma parte, conseguiram esse teste. Aparentemente é só um laboratório que fabrica o bendito teste antigênico, que é o comercial. A gente não tem disponível facilmente para nós nos hospitais em geral, mesmo nos hospitais de referência. A gente tem dificuldade de conseguir um teste assim. Quase ninguém tem. Então, infelizmente, teste de antígeno urinário que seria o ideal, porque é não invasivo, né? Simples, super sensível em paciente imunocomprometido. Eu diria que é muito específico, porque se vier positivo, vai falar o que mais dá histoplasma, antígeno de histoplasma positivo na urina, né? São pouquíssimas coisas. Então, a gente, infelizmente, é um teste muito difícil de conseguir. Mas seria o ideal. E até só quero citar um outro estudo. Tem um estudo da Colômbia, que não sei se vocês iam comentar. Vocês vão comentar ainda? Não, eu li. Tem um estudo da Colômbia que, quando eles implementaram o método diagnóstico, eles colocaram PCR, teste de antígeno urinário, aí eles mostram o período antes disso, né? 1 ano antes, aí a incidência de histoplasmose, você vê uma barrinha lá bem baixinha assim. Aí depois que eles disponibilizaram PCR e antígeno urinário, aí sobe... Fizeram um treinamento, né? Com os profissionais. E avisaram que pode ser e deram os testes. Aí você aumenta pra... o gráfico sobe, é ridículo. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Multiplicou por 10 a incidência da doença. Então, talvez tenha um monte, e o que a gente está falando aqui várias vezes, para todo mundo que está ouvindo,
provavelmente tem um monte de histoplasmose debaixo do nariz, né? Você não tá vendo porque a gente não tem método diagnóstico bom e de certeza o tempo todo, como a gente mostrou o antígeno urinário. Mas já que nós não temos antígeno urinário, nós estamos lutando para ter, né? O que a gente pode fazer no meio tempo? Tem os testes sorológicos, né? Que são uma forma da gente identificar o anticorpo contra esse micro-organismo. Tem os testes micológicos diretos, o histológico, né, através, né, das biópsias, enfim, e também o PCR, né, que é o mais moderno que a gente tem, que são através, enfim, da análise de biópsias e de líquidos estéreis, né? E a radiologia também, acho que ajuda bastante aí para a gente ir definindo o caminho, mas não para bater o martelo, né? A sorologia ela vai ser mais importante nos caras imunocompetentes, né? Porque em imunossuprimido com imunidade celular gravemente depletada, a gente não pode confiar tanto. E o outro problema é que se tiver uma sorologia fracamente positiva num cara transplantado, isso não garante que ele tenha doença, garante que ele talvez tenha tido exposição prévia. Então isso é um pouco... Para cada forma, né? Eu acho que tem um teste que cai melhor, né? Então você pode fazer na forma aguda tentar usar a sorologia, né? Pensando que é um cara imunocompetente, desculpa. E ele vai ter sorologia, resposta importante, inflamatória e tal. Agora, as HIV transplantado... Também, as hemoculturas, né? Elas também são um caminho. Ela é frequentemente positiva na doença disseminada. Então, tanto a cultura de sangue, de urina, de medula óssea, e na histoplasmose pulmonar crônica, material respiratório, o né? material respiratório melhor e a cultura não seria tão boa. Então, isso que a Roberta está falando assim, tem tantos órgãos que podem ser acometidos por essa doença que seus exames acabam sendo meio direcionados para isso. Bom, o infectologista gosta de ver o bicho, né? A gente não gosta de ver o anticorpo, né? Então, se a gente não tem um antígeno urinário, não tem um antígeno sanguíneo, a gente vai procurar de outras maneiras. A sorologia pra gente, infelizmente, não é sempre que fecha o diagnóstico. Outra coisa é que nem todos os centros vão ter disponível a sorologia, né, também. Então, a gente acaba indo para coisas que a gente tem. Então, hemoculturas, por exemplo, em pacientes com HIV, doença avançada, grave, disseminada, especialmente aqueles sépticos, com certeza é uma ferramenta, tá? O fungo ele pode crescer no agar-sangue, mas no frasco de hemocultura normal ele pode crescer, desculpa. Mas a gente gosta de colher uma cultura que tem alguma facilitação para fungo, um MycoF, alguma coisa assim, né? Mas ele cresce nas hemos normais, vocês já devem ter visto isso, tá? Ele cresce nas hemos também, né? Aí nós temos cultura você pode mandar cultura de urina para fungo, pode mandar cultura de qualquer líquido que você colha para fungo, pode mandar cultura do aspirado, de medula óssea, por exemplo, para fungo, ou outros órgãos que você está investigando, e você pode mandar as culturas de material respiratório, todas elas são... Os fragmentos de biópsia também. Isso, claro, fragmento de tecido, mesma coisa, tá? E aí você tem, o que a Roberta estava falando, você tem o histopatológico e você tem as culturas, né? Eu quero só ressaltar uma coisa, não sei se vocês já iam falar sobre isso, mas o histopatológico de histoplasma vai mostrar leveduras, um monte de bolinha intracelular. Procura o macrófago isso, e acha dentro do macrófago. Toma cuidado, porque um monte de bolinha intracelular pode ser outra coisa. Sim. Então, só deixando claro que se você não... Isso a gente fala nas outras aulas aqui também. Tem que falar para o patologista que está procurando histoplasma, tá? Porque o que pode acontecer? Uma doença que se assemelha muito no tecido é o paracoco na forma small forms, né? Quando ele tem leveduras menores. Praticamente idêntico no estudo histopatológico, se não for pesquisado enfaticamente, cápsula ou colorações especiais. A outra coisa que pode ser confundido com leishmaniose, então dependendo da forma. Então você tem lá uma forma de cutânea mucosa, tá? Aí você biopsia e tem um macrófago cheio de bolinha. Pode ser leishmania, mas também pode ser histoplasma. Então é complicado. Exatamente. A gente gosta de ter a cultura justamente porque ela tira muito bem essa dúvida, né? Crescer histoplasma na cultura não é leishmania, né? Então, acho que a moral da história é que, assim, mesmo no tecido, é um diagnóstico difícil. Se você não estiver pensando, você não vai diagnosticar. Lembrando que para achar esses fungos, vocês lembram que para achar quando a gente discutiu leishmaniose e calazar aqui, a gente falou, né? O tempo de lâmina do patologista é super importante. Quanto tempo ele fica olhando aquela lâmina? Se ele olhar 20 minutos, a positividade é tanto. Se ele olhar 1 hora, a positividade é bem maior. Histoplasma é muito parecido com isso. Dentro do macrófago tem lá um pouquinho de levedura. No outro macrófago, um pouquinho de levedura. Então, com a chance daquilo passar, se o cara não der uma boa procurada na lâmina, é grande. Então, acho que isso é uma outra coisa bastante importante também da gente lembrar.
Dos exames, acho que diagnóstico estão sorologia, os testes micológicos, né? Culturas. Sim. A gente fala, A antigenemia sérica e urinária, né? quando a gente tem, Quando né? a gente tem. PCR. Ah, sim, é biologia molecular, né? Como a Roberta Sim. falou, qualquer material, se você conseguir extrair o DNA, você pode tentar fazer o PCR. Infelizmente, não é todo lugar que a gente consegue também, mesmo por exemplo, o problema de antes, né? Mas aí pode ser feito no tecido, pode ser feito no sangue, pode ser feito em vários materiais aí. A questão é a extração. E lembrar que o teste cutâneo, ele não é um diagnóstico, né? O teste com a histoplasmina. E ele deve ser utilizado apenas para critérios epidemiológicos. É como se fosse marcador de soropositividade, né? Você se expôs ao histoplasma, é isso que ele quer dizer. É que nem o teste de Montenegro, só que para isto, né? Seria a mesma ideia, né? Outra coisa que vale a pena ressaltar um pouco é que no caso de coleta de culturas, quanto mais amostras você coletar, né, obviamente maior a chance de positividade. Então é preconizado por alguns estudos pelo menos a coleta de 3 amostras de MycoF para tentar ter uma positividade um pouco maior e um resultado mais fidedigno. Principalmente pelo volume de sangue, né? Colhendo mais Isso. sangue, né? Essa que é a ideia. Isso. Mesma ideia também se a gente for pensar na coleta de LCR, né, para diagnóstico no sistema nervoso central, que é extremamente difícil, os achados são inespecíficos, mas a coleta preconizada é de 10 a 20 ml, para justamente você conseguir ter uma boa análise e uma amostra bem expressiva. Difícil porque a TB é a mesma coisa, né? Então você tem que colher meningite crônica, tem que colher para TB e para isto, né? Então é o que é difícil, é líquor pra caramba, né? Eu acho interessante essa questão das hemoculturas. É outra coisa, de novo, sempre a gente bate muito nisso, mas falem para o seu microbiologista ou para o seu laboratório que está querendo histoplasmose. Então fala para ele culturar mais tempo, deixa mais tempo essa hemo aí. Né? 2 dias, 3 dias, às vezes você pede para deixar 5, 7 dias mais para ver se cresce histoplasma um tempo mais longo. Às vezes ele não cresce tão rápido quanto um aeróbio. Ele pode demorar mais tempo. Então, Até 30 dias, né? Isso. A gente não. A hemocultura a gente não deixa 30 dias, mas até um mês pode demorar para crescer. Tá? Então sempre tem que falar assim: eu acho que isso é isto. Você pode deixar 1 semana, 2 semanas essa hemocultura na máquina para mim? Tá? Se você não falar isso, eventualmente você não vai fazer diagnóstico. Tá? Não adianta colher 3 MicoF e deixar 2 dias. Tá? Que muitos hospitais vão deixar 2, 3 dias se você não pedir, que é o padrão das hemoculturas, porque 99%, mais 90 e poucos % dos aeróbios crescem em 2, em 3 quase todos, né? Inclusive muitas leveduras em 3 dias. 4, 5 dias já é mais difícil, já vou falar muito a favor de contaminação. Aí imagina, 10 dias, 12, você não vai deixar em geral uma hemocultura 10, 12 dias, a menos que você peça. Deixa, por favor, 12 dias. Então isso é outra coisa importante também. Então se a gente nem tem os melhores métodos, vamos usar muito bem os métodos que nós temos, né? Perfeitamente. A gente falou do diagnóstico clínico, laboratorial e tem os aspectos radiológicos, né, Opa, também. importante. Na histoplasmose pulmonar aguda, a presença de linfonodomegalias, hilares, bilaterais e mediastinais associadas a um infiltrado reticulonodular, perilar bilateral. É uma característica, né? O retículo, então, esse aspecto, né, de infiltrado reticulonodular. E também as cavidades, né? Cavidades e nódulos difusos ou isolados, eles também podem ser encontrados. Então, quer dizer, na forma aguda, mas geralmente essa forma um monte de nódulos difusos, né? Reticulonodular difuso. E pode ter até cavidades, né? Nos casos aí que você está falando. Vamos dizer, imagino que nos caras um pouquinho mais imunocomprometidos, né? E na forma crônica, né? Na histoplasmose pulmonar crônica, o aspecto radiográfico se assemelha ao da tuberculose, né, no adulto, que às vezes até é confundido com tuberculose, tratado como tal. Né, e ele gosta, a predileção é pelo lobo superior, né, e as cavitações também em lobo superior. Igualzinho a TB, infelizmente, né? Que fica muito parecido. Com sinais de fibrose, né, infiltrado progressivo, enfim. Então, um diagnóstico inicial bem difícil. De novo, pessoal, essas TBs com bar negativo sempre vão parar no infecto. Então, toma cuidado, né? Se você tem uma tuberculose, um cara com um monte de cavidade pulmonar e o carro dele é negativo, tá estranho esse diagnóstico. Né? Pense em outro, às vezes o tratamento empírico não vale a pena. Leva esse cara para uma bronco, pense em fungo. Tá? Seria o que eu falaria para todo mundo que está nos ouvindo. Porque, eventualmente, muitos pacientes são tratados empiricamente para tuberculose quando eles têm uma bar negativo quer dizer, várias amostras de carro negativo na tuberculose cavitária com várias cavidades, é muito estranho, começa a ficar esquisito. Tá? E hoje com GeneXpert, com métodos melhores para TB, vieram negativos, vai atrás de outro diagnóstico.
E lembrar desse alargamento do mediastino, né? Faz a gente pensar também no caso de histoplasmose, enfim, com manifestação de fibrose mediastinal, ou se não, histoplasmose granulomatosa mediastinal, enfim. Sempre tem que lembrar disso quando a gente vê alargamento mediastinal num contexto, enfim, juntando com a epidemiologia do paciente e com o quadro clínico que é bastante inespecífico, como a gente falou aqui. E não veio positivo para nada, então faz a gente pensar na histoplasmose e ir atrás disso, né, com os métodos laboratoriais que a gente tem disponíveis. Muito bem. Alguma coisa a mais de radiologia ou alguma coisa diagnóstica a mais que você acha importante colocar? A gente tem que pensar, pessoal, no diagnóstico. Se não pensar, você não vai diagnosticar. Infelizmente, é uma dessas doenças assim. Ela pode ser um monte de coisa que você está vendo hoje em dia e você não sabe o que é, pode ser histoplasmose. Especialmente HIV e com febre. Tá? Muito bem. Vamos para o tratamento, então? Vamos. Bom, assim, do manejo clínico, uma das coisas que é importante a gente saber é que os pacientes que vão desenvolver as formas graves, então vai ter essa forma disseminada, vai ter um comprometimento maior, são os que têm alguma espécie de defeito em imunidade celular, células T. Esse daí que é a grande coisa, são os pacientes que, por algum motivo, têm uma dificuldade inata nisso, o paciente HIV, o paciente anti-TNF, esse daí é o cara que vai ter um problema maior com a histoplasmose. O tratamento para ela é eficaz, mas assim, tem muita chance de recidiva. Então você vai resolver rapidamente, mas se você não manter o tratamento, se você não fizer corretamente os tempos, vai voltar a doença. E você pode ter uma volta com acometimento grave, levando a óbito, né? A última atualização que foi feita foi pela EDSA em 2007, dessas guidelines de tratamento, né? E nessas atualizações, geralmente, o que foi visto? Os principais grupos, as principais medicações que você vai usar vão ser anfotericina e azólicos, principalmente itraconazol, né? O que a gente tem para conversar um pouco mais com relação a isso? Da anfotericina, formulações lípides, né? Então, principalmente o ambisome, que é a lipossomal, 3 a 5 miligramas quilo dia, vai ser principal dose, principalmente assim, num paciente que você tem um acometimento maior. Então, aquele paciente grave, então, formas graves, você não vai pensar em entrar com o itraconazol, que é mais bacteriostático, você vai precisar resolver a fungemia. Então, se o paciente tem uma fungemia, você precisa entrar com itraconazol. Com a anfotericina, 3 a 5 miligramas quilo. Ou, se você não tiver, o que é a grande realidade do Brasil, deoxicolato, de 0 a 7 a 1 miligrama quilo dia. Daí, uma vez que você já fez o tratamento com a anfotericina, então você percebeu que o paciente agora ele está estável, ele está assintomático, ele não está mais com fungemia. Nesse momento, você vai poder passar para o tratamento com itraconazol. Então, deixar o itraconazol cerca de 200 miligramas 3 vezes por dia. O tempo médio é 3 dias de dose de ataque nessa dose, para depois você passar para 200 miligramas de 1 a 2 vezes por dia, como assim, uma continuação do tratamento ou manutenção, entre aspas, depois que você retirou ele dessa forma mais grave. Isso aí. Nas formas graves de histoplasmose, geralmente a gente usa mesmo a anfotericina, como você comentou. Tá? E aí o descalonamento para uma formulação oral, né? Um tratamento oral, sim, aí sim. A gente dá preferência ao ITRA. Lembrando que a resposta ao fluconazol não é tão boa, então a preocupação é que você não deve usar fluco, deve-se usar ITRA, tá? Para histoplasma. Não que a gente nunca tenha tentado, às vezes, um fluco de alta dose, porque o paciente tem um ou outro problema, sim, tá? Sim. Mas o ideal é itraconazol. Lembrar que o itraconazol tem milhões de interações medicamentosas, então o itraconazol não combina com o omeprazol, a gente brinca, tá? Então não dá para tomar os dois juntos, e isso às vezes para o paciente é complicado, dependendo do paciente. HIV com 200 medicamentos, você quer usar um inibidor de bomba para melhorar a dispepsia, não pode, tá? Com o ITRA, então isso pode ser um problema. E o ITRA tem interação com vários antirretrovirais, então é outra coisa que a gente precisa também jogar nos nossos interaction checker aí no HIV Drug Interactions lá e dar aquela olhada, porque a gente pode eventualmente estar mexendo completamente com a terapia antirretroviral desse paciente. Então esse é outro detalhe. A gente tem um pouco de sorte, porque os medicamentos mais novos, né, a primeira linha de escolha para o HIV hoje está interagindo com muito menos coisa, né? Então, o dolutegra é muito melhor, ponto de vista de interação, do que outros medicamentos que a gente utilizava, então ficou mais fácil a vida, né? Mas ainda assim a gente tem que tomar cuidado, sempre estar jogando para checar as interações, porque esse paciente pode estar com outras medicações, pode estar com profilaxias, entre outras questões. Aí eu acho que
Esse barulhão. Eu acho que é importante a gente lembrar sempre que antifúngico de amplo espectro é anfotericina. Então, se você tem suspeita de infecção fúngica grave, disseminada, pode começar empiricamente anfo até você confirmar. Né? Se você está achando que isso que está matando seu doente, pode começar anfotericina, confirma o diagnóstico, a gente mexe. Mas é um bom antifúngico de amplo espectro para casos graves que você ainda não tem o diagnóstico claro. Seria a droga de escolha. Infelizmente, formação lipídica é difícil, como o Murilo colocou muito bem. Né? E aí, monitorar no ITRA, principalmente a hepatotoxicidade, né? Edema de membro inferior é frequente. A gente pode também ter o que a gente chama de polineuropatia periférica sensitiva, é o mais comum com o ITRA. Então, são essas coisinhas que a gente dá uma olhada. É bem comum inchar a perna, tá? Falar pro doente que a perna vai edemaciar é normal, tá? Com o itraconazol. Muito bem, temos algumas outras opções aí, Murilão? Uma coisa também interessante a gente ter com o tratamento é que, assim, você usando cronicamente o itraconazol, porque as doses vão ser aproximadamente de 1 ano que você vai ter que usar de tempo de tratamento com manutenção. Às vezes, na verdade, até vitalício. Dependendo do paciente, você vai ter toxicidade adrenal. Então, nesses pacientes, você vai também ter que fazer uma reposição com hidrocortisona. Válido também ressaltar. Tanto pela histoplasmose quanto pelo uso crônico de alguns azólicos. Isso era mais comum na época do cetoconazol. Tá? Tem sido menos, né? Quando a gente usava cetoconazol ainda era muito mais comum. E lembrar que histoplasma também gosta de adrenal. Tá? Se você for pegar 100 casos de histoplasma, 100 casos de paracoco, 100 casos de TB, tem muito mais acometimento adrenal em histoplasma. Só que tem tanta TB mais do que histoplasma que a gente vê mais TB adrenal, vê mais paracoco adrenal. Mas o tropismo do histoplasma pela adrenal é maior do que de todos os outros. Sim. Só pra gente... Eu achei até como curiosidade que muitas vezes ele tem esse tropismo, mas ele não tem lesão adrenal por si só. Né? É mais raro, geralmente é associado até ao próprio tratamento. Uma das coisas que a gente tem também, que assim, tem estudos que estão rodando, mas a gente não tem ainda fielmente... colocado assim, a gente não tem exatamente não é conclusivo. Não é conclusivo exatamente o uso de posaconazol, voriconazol e isavuconazol, né? O uso de equinocandinas, pelo contrário, está proscrito. Não tem nenhuma ação contra eles. Não se deve usar equinocandina para histoplasma, tá? Isso é muito importante mesmo. Né? Outra, assim, também vale a pena que até a gente estava falando que a formação lípide é muito melhor quando a gente tem a anfotericina, mas não só isso, ela funciona melhor também. O tempo de erradicação, eliminação da fungemia e sucesso até da terapia é maior com as formulações lípides do que deoxicolato. Então não é só toxicidade, né? É só uma das outras coisas. O grande problema que a gente tem com o tratamento também é com relação ao sistema nervoso central, porque a penetração é baixa. Então, de 60% a 80% só dos pacientes, mesmo usando a medicação correta e você sabendo que tem acometimento do sistema nervoso central, só que vão ter resposta. E a recidiva é muito alta. Metade desses pacientes vão recidivar depois do tratamento, mesmo com o uso de terapia de manutenção, porque na realidade a penetração do itraconazol é muito ruim, né, no sistema nervoso central. A do fluconazol é muito boa, mas a medicação não funciona. Daí a gente tenta umas maluquices aí, né? Eu vi estudos que falavam da associação de anfotericina lipossomal com fluconazol, mas assim, uma dose piorou. Mais alta, exato. Né? De até 800 miligramas dia, mas teve piora, na realidade, da resposta à doença fúngica do que o que a gente esperaria, uma melhora. Tratar um histoplasma nervoso central é super difícil. A gente tem uma tendência até em relação às anfotericinas, não é que todas elas são... Assim, a penetração do ponto de vista do sistema central, da lipossomal, da complexo lipídico e da deoxicolato é um pouco diferente. Parece que a que mais penetra no sistema central é a deoxicolato, tanto que até para a experiência com neurocripto, por exemplo, ela é mais utilizada nesse contexto. Então, se for um sistema central, a gente dá preferência para a anfotericina convencional, mesmo com a lesão renal, por causa dessa coisa da penetração. Sim. Mas não que você não possa usar doses altas de uma formulação, especialmente a lipossomal. A complexo lipídico é bem mais discutível, tá? Ela não é a primeira opção para sistema central, tô falando, né? Para pulmão, teoricamente, seria melhor em termos de concentração, né? Sim. Mas aí a gente às vezes tenta usar fluco junto, mas é aquela história, né? A ação do fluconazol é muito ruim e aí talvez sobre mais espaço para tentar outros azólicos aí quando você tem disponível, mas acaba sendo muito tempo de anfotericina, se eu fosse dizer exatamente o que vai acontecer com esse doente. Se assemelhando um pouquinho mais a neurocripto aí nesse sentido de um tratamento bem longo com anfotericina até o cara esterilizar o líquido. Eu vi justamente que o voriconazol tem uma penetração bem razoável no sistema nervoso central, mas assim, não tem dados clínicos, não tem nenhum estudo
Tem com pouquíssima relação. coisa com o Vôrico. Então, A gente acha que funciona, né? No exato. teste ele vem sensível e tal, mas a gente não sabe muito bem o papel do Nada Vôrico nesse muito contexto. melhor. Né? São raros os casos, né? Quando a gente tem caso que a gente confirma ou suspeita muito, a gente usa o deoxicolato por um bom tempo e vamos descobrir se é histoplasmose. A dificuldade é ter certeza que foi isso, né? O paciente pode ter uma meningite crônica, não é cripto, não é TB, aí você fica... Será que é histoplasma? É difícil, né? São casos bem difíceis. Nos casos pulmonares, eles utilizam também de primeira geração, né, o cetoconazol ou o itraconazol. Certo, a gente tem usado muito pouco a toxicidade, mas o ITRA é uma boa opção para forma pulmonar aguda naqueles caras muito sintomáticos. Porque se o cara for um sintoma tranquilo, a gente nem trata. Só observa a resposta. Que na verdade a gente não vai confirmar, né? A verdade é essa. O cara chega uma bronquite aguda, né? Tosse há 2, 3 semanas. Você vai lá e dá um beta-2 para ele melhora e foi histoplasmose. Então, muitas vezes é isso que provavelmente aconteceu com o teu doente, né? Sim. Agora, se você diagnosticar de fato com uma sorologia, por exemplo, você pode até falar, não, então agora vamos tomar o itraconazol. Os casos que a gente viu que tomaram foram pior do que os que não tomaram, mas isso que eu estou falando é uma questão de observação. Às vezes eles tomaram e foram pior porque eles iam pior mesmo, eles precisavam tomar remédio, entendeu? Então não é que vai fazer mal o tratamento, tá? Mas aí o tratamento é com critério, não é obrigatório tratar as formas agudas, tá? Só se elas forem graves ou tiverem muitos sintomas, né? Perfeito. Eu vi também que, assim, para mensurar a resposta clínica, então, que é uma das coisas relativamente importantes da gente fazer, já que a gente não tem muita ideia, na verdade, assim, de tratamento, a gente faz, acaba fazendo as drogas até off-label, não responde. O que a gente tem que ter visão é os antígenos, né, que a gente tinha falado, até que na realidade é bem difícil da gente conseguir, mas o que a gente pode usar? Sérico e urinário, se você tiver aproximadamente 3 meses de tratamento após, não está mais uma vez em fungemia, só com doença crônica, não teve queda da titulação, então você não tem essa titulação para 1 ou 2 nanogramas por ml, é um pouco complicado, você deve considerar uma falha, né, nesse momento. Da mesma vez que, assim, respondedores que tiveram resposta boa à terapia, e num mundo ideal onde você tem esses antígenos, você deve reavaliar de 3 a 6 meses, né? Isso. E se tiver um aumento grande da titulação, de 3 nanogramas por ml, você considera ser uma recidiva, vai novamente para o tratamento com a anfotericina. A gente tem o costume de seguir antigenemia em cripto também, a ideia é bem parecida, tá? Usa o tempo de antifúngico, a gente espera que a antigenemia ou antígeno urinário que seja negative para você falar que está tendo uma boa resposta. Se ele se mantém positivo, pode sugerir recidiva ou alguma questão aí, como a gente falou de algum medicamento farmacocinética, interação, não está absorvendo, dose errada, outras coisas que a gente tem que considerar. Tá? Justamente. Mas de uma maneira geral, a aderência é super importante. É o itraconazol, às vezes é difícil, vocês devem ter visto isso no ambulatório. Tem que trabalhar o uso adequado do medicamento. E nos casos que são as formas extrapulmonares, como a gente mencionou, mediastinite, fibrose, pericardite, as síndromes reumatológicas, a recomendação é que você trate com AINE, né? Ou se não funciona, você introduz um corticoide associado por pouco tempo, no espaço de 1 a 2 semanas, o itraconazol. A dúvida nessas formas fibrosantes ou reumatológicas aí, se o histoplasma ele é culpado ou ele só deu aquela passadinha e causou doença autoimune, entenderam? Então, aí por isso que se preconiza um tratamento meio curto, assim, que a ideia é assim, vamos eliminar antígeno talvez, né? E aí vamos tratar a forma imunológica agora, que ela é mais importante. Para desencargo, né? É uma discussão, assim, se essas fibroses mediastinais, o histoplasma causou ou ele só foi um fator desencadeante, entenderam a diferença? Aí, quando é o fator desencadeante da doença, às vezes é só tratar um tempo curto, elimina aquele quantidade de fungo que tem ali, e agora o resto é só a resposta imunológica do hospedeiro, e vamos tratar isso com AINE, com corticoide, como a Roberta colocou. Outra coisa que vale a pena ser colocado também é que nos pacientes HIV, que, assim, se a gente for considerar, é uma imunossupressão que é algo transitório, caso ele responda ao tratamento, caso ele tenha, voltaria normal, você não deve atrasar o início da TARV. Eu vi isso, que assim, você vai ter sintomas muito provavelmente de reconstituição imune, mas a vantagem de você ter uma melhora imunológica sobrepõe esses pequenos sintomas que você pode ter, na realidade, pelo fato de você evitar de ter manifestações graves da histoplasmose que vão ser muito mais ameaçadoras. Acho que 2 pontos essenciais que você colocou. O primeiro é não demorar terapêutica retroviral em histoplasmose, a única doença que claramente demonstrou benefício em
demorar mais para tratar com antifúngico, para começar a TARV foi a Neurocripto, um estudo coach em 2014, eu acho, se não me engano, 2016, eu tô meio atrapalhado com esse estudo, enfim. 5 semanas de aguardo, você espera 5 semanas para começar o tratamento com antirretroviral depois de uma Neurocripto confirmada. Não foi claro que o que matou mais gente foi a neuroreconstituição, tá? No estudo, mas as duas coisas são... o motivo não ficou muito claro de por que morre mais ou morre menos, mas aparentemente a mortalidade diminui se você esperar 5 semanas. A outra coisa é quando a gente vai decidir por retirar um antifúngico de um tratamento, a gente em histoplasmose geralmente trata no mínimo 1 ano, e na hora de suspender o tratamento é assim, qual o nível de imunossupressão do meu doente? Justamente. Ele foi retirado aquele medicamento, por exemplo, anti-TNF, que causou a histoplasmose. Ele é um cara HIV, mas agora o CD4 dele era 21, agora é 525, posso tirar tem até alguns critérios pensando no paciente HIV, que é mínimo desse 1 ano de tratamento de manutenção, o antígeno, no nível sérico de antígeno menor que 2 nanogramas por mililitro, culturas negativas e uma contagem de CD4 maior que 150 células com o paciente em uso de terapia antirretroviral. Então isso é a mesma... A ideia é assim, garantir que a imunossupressão do doente, se possível, foi revertida, ou se no caso, por exemplo, de um transplantado, foi pelo menos reduzida, né? Aí você vai ter um pouquinho mais de tranquilidade em retirar o medicamento. Essa é a ideia, e isso se aplica para várias doenças fúngicas em paciente imunocomprometido. Muito bem, algo mais? Não? Muito bom. Então, mais uma doença fúngica. Como vocês estão vendo, os fungos são muito legais. Eu tô brincando, mas a moral da história que fica, pessoal, é assim: pense em histoplasmose, especialmente HIV com febre. Não dá para diferenciar clinicamente de outras doenças. A gente não tem o melhor exame diagnóstico, então a gente precisa correr atrás, tem que pensar bem, tem que colher muitas hemoculturas, pedir para incubar mais tempo, tem que falar para o patologista que está pensando em histoplasmose, tem que fazer biópsia, tem que colher material para procurar o bicho, senão a gente não vai ter confirmação diagnóstica. E nos casos graves, acho que ninguém vai achar errado que você entre com anfiterecina empírico até você confirmar ou o que você puder fazer, tá? Se for escolher um antifúngico para entrar, use anfiterecina. É uma doença extremamente comum, com inúmeras manifestações clínicas diferentes e por vezes descoberta só num anátomo patológico. Você achou que era outra coisa, fez a biópsia para confirmar e vem histoplasmose. Justamente. Tá? Tem o pré-HART e o pós-HART, né? Foi muito mais diagnosticado nesse período que veio, né, com a TARV, e também com os métodos diagnósticos que não eram tão utilizados. E aí depender também dos recursos, né, dos países, enfim, que foi aquele estudo que você mencionou da Colômbia, né, dos países da América Latina, enfim, que tem estudado bastante esses métodos diagnósticos e pensado, né, em histoplasmose como a sífilis, né, das micoses. micoses. Quando o Murilo falou daquele dado de que a mortalidade é extremamente alta no Brasil, isso é verdade. No brasileiro, todo mundo que apresentou sobre histoplasmose tinha mortalidades de HIV 50%, 70%, números altíssimos, né? Isso quando vistas registros de base. Muitos casos eram de autópsia, então uma série de coisas assim. Então os pacientes geralmente chegam muito graves e a mortalidade acaba sendo muito alta. O CD4 deles é bem baixo normalmente. Então, muitos pacientes não foram diagnosticados a tempo, provavelmente chegaram muito graves, tá? A gente tem, os doentes com HIV, eles têm uma evolução, às vezes, muito rápida, né? Eles fazem, sei lá, síndrome hemofagocítica, eles fazem essas coisas gravíssimas, manifestações gravíssimas. E uma das causas da histoplasma, a gente às vezes fica dificultado de como diagnosticar, a gente não consegue, porque não tem o melhor método que é simples, né? Mas, enfim, quem sabe, com o esforço aí do nosso colega do Sul que está pesquisando isso, ou de outros pesquisadores e de todo mundo que está nos ouvindo, a gente consiga métodos melhores e mesmo pense e mostre qual é a importância dessa doença. Porque se na Colômbia os caras põem método e o negócio aumenta 10 vezes de incidência, você imagina que no Brasil vai ser bem parecido. E isso, esperem a publicação do professor Pascoaloto lá, que ele vai mostrar essa diferença, né? Olha só que se usar o antígeno, quantos histoplasmas positivos. Se eu me lembro bem, quando ele mostrou desse caso, eram 13% mais ou menos dos HIVs que foram entrar no estudo era histoplasmose. Um número enorme, né? Imagina um de cada 10 cara com febre e HIV que interna no hospital ser histoplasmose. É muita gente. Então acho que é importante a gente estar pensando nisso. Imagina se tivesse antígeno urinário, o cara chegasse a interna de urinário, histoplasma. Opa, já resolveu o meu problema, já começou antifúngico. E a gente consegue tratar melhor esses doentes. Então vamos lutar aí para mais métodos bons e vamos conhecer os fungos e pensar neles. Certo? As palavras finais de vocês aí, pessoal?
Perfeitamente. Bom, na realidade eu concordo com o que foi dito, né? É bem aquilo do o atraso diagnóstico vai levar a um tratamento errôneo que vai só complicar a vida do paciente. Então você vai levar esse tratamento empírico com RIP, por causa da confusão com tuberculose, é uma droga assim, que são 4 drogas, na verdade, múltiplos efeitos colaterais, fora que você não vai estar tendo absolutamente nenhuma ação em cima de uma doença que pode evoluir realmente muito mal. Então, justamente, sempre pensar e sempre tentar tratar. É Roberto? fatal, né? É uma doença fatal. Justamente. Nas formas crônicas, enfim, e nas disseminadas, no contexto, né, dos pacientes que a gente já mencionou, imunossuprimidos, enfim, HIV e os imunossupressão. E é isso, não tenho mais nada a dizer também. Beleza. Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Não? Tranquilo? Então, maravilha, pessoal. Excelente. Acho que foi muito, muito bacana a discussão. A gente lembrou alguns aspectos aí super importantes dessa micose que está matando gente sem a gente perceber, né? Então, fica aí o nosso obrigado. Fiquem ligados para mais Obrigada. Papos de Residente. Mandem um obrigado de Muito vocês obrigado. aí, pessoal. Muito obrigada. Valeu, abraço. Falou.